a todas e a todos. Meu nome é Reinaldo, sou coordenador do NAGO, Núcleo de Agroecologia da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, no campus de Governador Valadares. E hoje nós estamos começando aqui mais uma live, mais um bate-papo ao vivo do NAGO na quarentena, né? Nesse período de quarentena nós estamos numa sequência de lives aí pelos projetos de extensão vinculados ao NAGO, em parceria aí com o Instituto Shirley Jurkunan Krenak, o Centro Agroecológico Tamanduá, o Centro de Referência em Direitos Humanos e outros parceiros aqui da região do território Médio Rio Doce. O NAGO é um programa de extensão da UFJF, apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão, né, que envolve vários projetos abordando temáticas diferentes aí relacionadas à agroecologia, povos e comunidades tradicionais, tecnologias sociais voltadas para a produção agroecológica e para o bem viver. E nessa live de hoje nós temos a alegria de trazer aqui para conversar com a gente um grande amigo aí de trajetória, que a gente se conheceu lá na UFV, lá na Universidade Federal de Viçosa, né? E biólogo como eu, é o Reguinho, famoso Rafael Jonas Cipriano, nosso companheiro, que é biólogo, mestre em ecologia pela UFV e homeopata popular. Então vou chamar o Reguinho, Rafael Jonas, diretamente de Lumiar, Rio de Janeiro, para conversar com a gente sobre homeopatia na agroecologia. Estou conectando aqui, chamando o Rafael Jonas. Grande Reinaldo! E aí? Deixa eu ajeitar essa câmera aqui para ver se sai da luz um pouco. Tá bom, assim. Tá bom, tá bonito. E aí, beleza? Tudo bom, e com você? Tranquilo. Tá pegando E aí, frio? Como é que tá? Tá conseguindo ouvir ou tá travando? Tá ouvindo. Tá ouvindo? Tá. Porque a internet aqui é rural, então, enfim, né? Não, Espero que ela segure aí a live. Nós estamos acostumados, né? Teve umas lives aí com o pessoal, os Krenak lá na terra indígena, a de Regência, outro dia a internet falhou, então live é isso mesmo. Mas, cara, uma alegria, uma grande honra estar com você aqui para a gente conversar um pouco sobre homeopatia, né? Que você, na sua formação, na sua trajetória, você chegou aí nessa área que, para além de um método terapêutico, né? É uma forma de ver o mundo, de interpretar o mundo, de construir conhecimento por meio de experimentação, aí tratando os corpos e os ambientes como organismos vivos, né, com esse caráter holístico, sistêmico. Então, a homeopatia sempre fascinou muito. Eu admiro muito o seu trabalho como homeopata popular, né, e tudo isso que representa para a gente que trabalha na área da agroecologia, das etnociências. Então, cara, ó, gratidão, uma grande alegria ter você aqui com a gente. E aí, você já pode falar um pouco aí sobre essa sua caminhada, né, a sua trajetória, aí tanto na UFV, lá como biólogo, como você descobriu isso, e falar um pouco da homeopatia, né? Então, acho bom me apresentar, assim, falar um pouquinho de como que eu caí na homeopatia e como que eu tô hoje em dia trabalhando com homeopatia, enfim, dando cursos, né? Meu nome é Rafael Jonas, eu sou da região serrana do Rio, de Nova Friburgo, e eu e o Reinaldo a gente se conhece há 15 anos, né? Desde a época da UFV, e lá eu me formei em biologia, fiz mestrado em ecologia. Se travar, você me fala, tá, Reinaldo? Beleza. Tá? Você me corta e me trava, porque eu vejo que de vez em quando aqui fica carregando. E lá eu fiz 4 anos de curso de homeopatia, né? De 2008 a 2012 eu me formei em homeopatia, né? Então, assim,
na UFV, assim, no curso de biologia, eu já tinha muitas indagações sobre como o biólogo e a universidade, a ciência, enxerga a vida, né? Ou seja, os seres vivos e a cura de seres humanos, de plantas, de animais. E a homeopatia me clareou muita coisa e também me levou para o caminho de fazer um trabalho de monografia e mestrado com o efeito do som nas plantas, né? Que eu fiquei 4 anos estudando isso, né? Reinaldo foi da minha banca de monografia na época. Depois eu fiz o mestrado, defendi o mestrado em ecologia com isso. E eu vejo o quanto está ligado a homeopatia e esse trabalho do som também, né? Isso vai ser uma outra conversa, não dá para a gente conversar muito sobre isso hoje, né? Depois Já eu fui fica o convite trabalhei. aí para uma live sobre o efeito do som na vida das plantas, hein? Já fica aí mais um convite. Não é? Só alegria. Já está aceito já. E aí trabalhei, depois eu morei em Recife, 2 anos e meio, trabalhei com um projeto de cisternas e um projeto de bancos de sementes crioulas no semiárido. E desde 2016 que eu voltei para a região serrana, eu moro em Lumiar, que é um distrito de Nova Friburgo, na região serrana. Eu comecei a dar curso vinculado com a Universidade Federal de Viçosa. Então já estão 3 anos que eu estou dando curso como instrutor e com muitas pessoas formadas, né? Esse ano eu estou com 8 turmas do curso, entre municípios como Teresópolis, Cabo Frio, Além Paraíba, aqui em Friburgo, né, aqui em Lumiar, e trabalhando com a homeopatia, tanto para a parte humana quanto para a parte agrícola, né? Que é o objetivo principal do nosso papo hoje, né? Conversar um pouco sobre a homeopatia na agroecologia, que é uma coisa que pouca gente conhece, infelizmente ainda, apesar de que cada vez mais pessoas estão conhecendo e se antenando assim nesse conhecimento, né? E aí, só para fazer uma apresentação bem simples assim, né? Massa. E aí a pergunta para a galera que assim, que às vezes não tem muito contato com homeopatia, né? A gente sabe que é um tema complexo também, mesmo para tratar em uma live, a gente sabe que é insuficiente, então nós vamos fazer uma conversa, acaba aqui um pouco mais geral, né? Mas o que é homeopatia? Se você fosse explicar de maneira geral, quais são suas bases, seus princípios? Então, assim, a homeopatia, ela surge no século XVIII. Oficialmente, né, o surgimento dela data de 1796, com a publicação de um artigo científico pelo Samuel Hahnemann, criador da homeopatia, que era um médico e um grande crítico ao sistema médico da época, e o atual também, com certeza, né, porque é a mesma base de princípios, né? Então ele foi buscar uma outra forma de se curar com as substâncias da natureza, minerais, vegetais e animais. E então, de maneira bem simples, assim, né? Claro que tem muita história nesse meio, né? Ele, nos seus estudos, reparou que, né, ele, num primeiro momento, né, ele foi tentar descobrir por que a quina, a casca da quina era boa para malária. Então ele experimentou a casca da quina e descobriu, nesse experimento que ele fez consigo próprio, que tomando doses de quina, ele começou a ter sintomas parecidos com o da malária. Então, o que ele reparou? Que substâncias na natureza que geram desequilíbrios, quando você toma qualquer substância da natureza em altas doses, ela gera um desequilíbrio e gera sintomas no corpo. Então, esses sintomas, né, têm um sentido, ou seja, carregam uma informação daquela substância. Então, aquela informação, aquela substância gera esse desequilíbrio. No caso da quina, gerava febre, calafrio, dores de cabeça, enfim, todos os sintomas da malária, né? Depois ele começou a fazer experimentos com várias substâncias na natureza, né? Ópio, camomila, arnica, substâncias minerais, enxofre, mercúrio, etc. E viu que isso que ele tinha descoberto era uma lei da natureza e não uma mera coincidência da quina curar a malária porque ela gera o mesmo quadro de sintomas da malária, né?
Então ele viu que isso era uma lei da natureza, que a gente chama da lei do semelhante, que é uma lei que foi postulada pelo Hipócrates, que foi médico na Grécia Antiga, que descobriu que os semelhantes curam os semelhantes. Ou seja, se você, de maneira bem simples assim, se você tem uma insônia, taquicardia, enxaqueca, estou falando no recorte humano, né? Insônia, taquicardia, muita agitação, muita inquietude, você vai tomar uma homeopatia do café. Por quê? O café em altas doses gera ansiedade, inquietação e insônia. Então essa é a cura pelo semelhante. Mas você não vai tomar o café, você vai tomar a homeopatia do café, que foi uma principal, que é... Tá cortando o vídeo, não? Tá, Deu tá uma tranquilo, cortadinha, né? mas acho que não prejudicou, não. Então, Tá. no caso da Aí, homeopatia do café, por que ela é diferente de tomar o café, né? aí você vai fazer um processo, que é o processo de diluição e agitação da substância, que não vai dar para mostrar muito aqui na live, mas foi a segunda descoberta do Hahnemann, que quando você pega uma substância que gera uma coisa e você começa a diluir e agitar ela, ela gera a cura daquela mesma questão. No caso do café, se você está com insônia, taquicardia, você faz a homeopatia do café para curar a insônia e a taquicardia. Então, assim, vindo para o século XXI, hoje em dia a gente tem estudos bem recentes dos últimos 10 anos que mostram que esse processo de agitação, de diluição com agitação, ele armazena no vidrinho de homeopatia, no líquido da homeopatia, uma memória. E é uma memória eletromagnética, que consegue ser gravada por um equipamento científico. Então, hoje em dia tem um Nobel de Medicina, que é o Luc Montagnier, um francês, que está estudando, né, substâncias diluídas e agitadas, homeopatia, né, e descobrindo que ali tem um campo eletromagnético. E é exatamente esse campo eletromagnético que vai gerar processos curativos em seres humanos, em animais, em plantas, em solo, em água, em tudo. Então, uma das coisas que o Hahnemann percebeu foi que ele de cura só para o ser humano, mas é uma lei de cura para toda a natureza. Então, eu escrevi aqui, né? Ele diz: se as leis que fundamentam a homeopatia são as da natureza, elas são válidas a todos os seres vivos. E hoje em dia a gente sabe que é válido a todos os seres vivos, né? Então, a gente tem essa abordagem de usar a homeopatia nas plantas e nos animais, e no solo, e na água. Até em coisas não vivas, ditas pela biologia, por exemplo, a água, né? Pois é, massa. Então, vamos dizer, as bases da homeopatia vêm da lei dos semelhantes, né? Que inclusive é Sim, algo que a gente encontra em no conhecimento tradicional de várias culturas de povos originários também, isso é reconhecido, sim. né? Mas o Hahnemann estudou, experimentou e cunhou esse termo homeopatia. O que a gente vê que é uma lógica assim, completamente diferente da medicina convencional, a agricultura convencional, a pecuária e a veterinária convencionais, que são todas que partem de uma lógica, de uma racionalidade alopática, né? Ou seja, você está com sintomas, você está com uma substância vamos dizer, partindo da premissa do dose-resposta, né? Quanto maior a dose, maior a resposta em efeito, né? Aquele sintoma. E a homeopatia vem em contraposição a esse modelo, né? Então, como que você enxerga isso e o papel dela na agroecologia desse modo, né? Na verdade, o que pouca gente sabe é que a mesma base, né, que sustenta a medicina convencional, a medicina veterinária e a agronomia convencional, a agronomia baseada nos adubos e no agrotóxico, elas têm uma mesma base filosófica, que é a cura pelos contrários.
Eu estava falando da cura pelo semelhante, que é a homeopatia. A cura, pelo contrário, é a alopatia na medicina e a agricultura convencional, a medicina veterinária convencionais. Que, em vez de você ter uma visão mais ampla, holística, vendo todos os elementos que compõem aquele todo, no caso, o ser humano como um todo, ou o agroecossistema como um todo, ou o animal como um todo, só vê um local específico e age num ponto específico com uma substância altamente concentrada que vai suprimir, eliminar determinado sintoma. Então, no caso da parte humana, a gente vai usar os anti, né? Que é o anti-inflamatório para inflamação, antibiótico para bactéria e anti-espasmódico para contração muscular, anti-alérgico para alergia, né? Na parte agrícola, a gente só substitui o anti. Eu acho que tá dando travada, né? Tá dando uma travadinha, mas o pessoal no chat aí geralmente avisa quando prejudica. E eu tô conseguindo entender. É que às vezes dá uma picadinha na hora que então o vou sinal seguir. oscila, né? Mas vai ficando tranquilo aí. Se prejudicar alguma fala, eu retomo. Tá. Então, assim, para a parte humana, a gente usa os anti. Na parte agrícola, a gente só troca um sufixo, um prefixo, por um sufixo. Em vez de usar um antibiótico, eu uso um bactericida, um fungicida, um herbicida, no caso, né, que é um anti-ervas. Um fungicida é um antifungo, né? E por aí vai. Um nematocida, que é um antinematóide. Um inseticida, que é um anti-inseto, né? Então, eu pego toda aquela complexidade que é a natureza, que eu acredito que é mais complexo do que até um ser humano sozinho, um ecossistema com várias plantas, solo, água, ar e várias interações, e pego só um pedacinho daquilo, que é um insetozinho, no caso aí a nuvem de gafanhoto que está vindo lá no Rio Grande do Sul, e vou bombardear um inseticida para destruir aquela nuvem de gafanhoto. Mas e o resto? Aquele gafanhoto só surgiu porque o ambiente está desequilibrado, né? Isso já é um fato, né? Isso não tem nem discussão. E não a raiz do problema, né? Não é a raiz do problema. Então a gente vai na superficialidade. Então a pessoa que tem, por exemplo, na parte humana, uma pessoa que tem gastrite, muitas vezes tem a ver com ansiedade, né? Então se você não vai tratar a ansiedade dela, você não vai resolver a gastrite. Então, essa é a base que a gente vive, é a base da agronomia, da medicina veterinária e da medicina humana. A homeopatia, por outra base, a homeopatia ela vem tentando esse composto diluído, dinamizado, que a gente sabe hoje em dia que carrega uma energia, um campo que a gente fala, né? A gente gosta de falar na homeopatia popular, que é uma informação de cura, que vai gerar um equilíbrio do todo, né, de todas as partes do todo, né? Então, assim, a homeopatia ela vai agir fortalecendo basicamente o mecanismo de defesa do corpo. Ou seja, ela age fortalecendo o próprio mecanismo que todo ser vivo e todo o ecossistema já tem para se equilibrar. Ele já carrega ali essa informação de equilíbrio, né? Então, a homeopatia ela age nisso, principalmente fortalecendo o mecanismo de defesa contra adoecimentos, pragas, qualquer coisa que vai atacar aquele ser. E também, por outro lado, vai melhorar questões tais como desenvolvimento, nutrição, equilibrar os sais do corpo, equilibrar a parte reprodutiva, no caso de plantas, germinação, vai equilibrar, enfim, tudo, frutificação, na caso de planta vai equilibrar tudo. A gente vai ter homeopatia para estimular a frutificação, estimular a floração, equilibrar esses processos, né? Em vez de você agir só num lugar, eu vou agir equilibrando todos os processos da natureza ali, né?
e na parte humana É, idem, né? Então a lógica é idêntica. massa, bom demais. Acho que essa visão geral da homeopatia holística, né, tratando tudo como organismo, né, esse caráter sistêmico, é o que diferencia ela e coloca em contraposição a lógica alopática, reducionista, né, tendendo aos contrários. E na agricultura, né, a própria agroecologia, né, se diferencia do modelo de fazer agricultura, ou seja, um modelo de produção e organização dos sistemas agroalimentares, né, que é o convencional, agroindustrial, que a gente chamaria de agronegócio, por um lado, né, extremamente influenciado por essa lógica alopática, do mesmo jeito que a saúde humana, né, industrializada, né, e o papel das indústrias farmacêuticas e dos próprios profissionais de saúde formados sempre nessa lógica alopática. Mas no caso da agricultura especificamente, quando a gente fala da agroecologia, a gente está falando de uma ciência que se dispõe a estudar o equilíbrio, a sustentabilidade dos ecossistemas e dos sistemas de produção de alimentos, né? Quando a gente fala de agroecologia, a gente está falando também de uma prática, né? Uma forma de ver, de estar no mundo, de manejar esses ecossistemas de maneira sustentável, trazendo aí essa herança dos conhecimentos tradicionais. Mas também falamos de um movimento, né? Que é um movimento social de transição, né? De mudança da matriz, desse modelo, de forma de ver o mundo, né? E acho que essa visão homeopática tende a contribuir muito para esse processo de transição agroecológica, tanto nos ecossistemas quanto na saúde humana, né? Agora, o que você me diz sobre, assim, se pudesse dar algumas dicas de como são exemplos do uso, da aplicação da homeopatia na agricultura. Por exemplo, em alguns problemas recorrentes aí relatados por agricultores, como o controle de herbívoros, ou seja, um sintoma dentro daquele ecossistema. Mas como que a homeopatia geralmente lida com isso? Por exemplo, herbívoros, a questão de deficiência nutricional no solo. Assim, se você puder dar alguns exemplos de como que Então, funciona. assim, na verdade, até antes, assim, eu acho que é importante a gente pontuar que a mesma definição que a gente vai colocar para a homeopatia rural, ela é praticamente a mesma definição da agroecologia. Ou seja, eu queria até fazer um recorte, assim, antes da gente chegar nesse ponto, que é falar um pouco como que a gente está no ponto atual da homeopatia na agricultura, aqui no Brasil, quando que isso surgiu, né? Porque o Brasil, a homeopatia chegou no Brasil em 1840 e chegou pela mão do povo. Chegou por um médico francês, discípulo do Hahnemann, e se difundiu no Brasil pela mão do povo. Se a gente tem a homeopatia difundida hoje em dia no Brasil do jeito que é, não é devido aos médicos, nunca foi, e se fosse por eles, a gente estaria muito mal. A gente não estaria com essa difusão do conhecimento homeopático do jeito que a gente vê. Então, assim, foi difundido por herveiros, por raizeiros, por centros religiosos, por etc., por agricultores, né? Então, de lá para cá, a gente teve uma atuação muito forte na parte de homeopatia humana, mas a homeopatia na parte de plantas, ela surge no início do século, na Alemanha, e com uma experiência do Rudolf Steiner, com o grupo do Rudolf Steiner, né, que é da antroposofia, que começou a usar esses medicamentos nas plantas, né? E aqui no Brasil, a homeopatia ela foi reconhecida em 1999 pelo Ministério da Agricultura como um insumo agrícola para a agricultura ecológica e orgânica. Tá ouvindo, Reinaldo? Tô ouvindo. Manda ver. Tá indo? Tá beleza. Eu tô nem ouvindo ele. O meu eu não tô te ouvindo. Para mim parece que não tá. Então, e aí, em 1999, o Ministério da Agricultura reconhece a homeopatia como um insumo agrícola
indicado para produção orgânica, para sistemas orgânicos e agroecológicos. E um local onde a homeopatia rural homeopatia nas plantas rural foi muito bem desenvolvido, foi dentro da Universidade Federal de Viçosa desde a década de 90, né? Então, hoje em dia, assim, a gente tem mais de 30 teses de doutorado e dissertações de mestrado defendidas na UFV, na Universidade Federal de Viçosa, com homeopatia em plantas, água, solo, e junto tem esse programa de extensão universitária, que é para difundir a homeopatia nas plantas para a população brasileira. Coisa que as universidades públicas mal fazem, né? Uma das grandes pecados das universidades públicas é a extensão, né? Então, grande mérito do professor Casale, que coordena desde o início da década de 90 esse trabalho na UFV, de tentar levar isso para os agricultores, mas não só numa visão de levar o conhecimento da homeopatia, mas de pegar o próprio conhecimento que eles construíram e difundir entre os próprios agricultores. Então, numa ideia bem de uma etnociência, né? Então, não é um conhecimento científico chegando, imposto aos agricultores, mas eles dialogando e chegando e construindo conhecimento, né? Então, assim, a homeopatia hoje é bem estabelecida, a gente tem leis e decretos que regulamentam a atuação do homeopata popular. Então, a gente tem um respaldo jurídico, né? A Procuradoria-Geral da República reconheceu a homeopatia popular em 2004, né? Num processo que o Conselho Federal de Medicina tentou fechar os cursos da UFV, né? Eu estou fazendo esse recorte para mostrar, para a gente chegar no ponto do que é a homeopatia rural, né? Então, assim, em 2003, foi uma comissão científica da Unesco e Fundação Banco do Brasil visitar as experiências de homeopatia rural promovidas em parceria com a UFV junto com os agricultores. E a Unesco é uma organização das Nações Unidas, reconheceu esse trabalho da UFV como uma tecnologia social aplicada ao campo e aos agricultores, né? Então, junto com a Fundação Banco do Brasil. E dentro da decisão dela, ela levou em conta o quê? A sustentabilidade, ou seja, a homeopatia, ela é uma terapia curativa que ela não agride o meio ambiente, pelo contrário, ela equilibra e desintoxica o meio ambiente. Ela é acessível, ou seja, eu vou falar daqui a pouco, né, de como se faz a homeopatia no meio rural, mas ela é acessível porque os próprios agricultores produzem suas homeopatias dentro da propriedade deles e só precisa de vidrinho, água e álcool, nada mais além disso. Então, mais acessível que isso, impossível, super acessível. Tem baixíssimo custo, que é esse o custo, né, vidrinho, água e álcool, só, né? Tem fácil aplicação, né, ou seja, você aplica a homeopatia muito fácil, tem fácil manipulação, fazer homeopatia é uma coisa muito fácil, inclusive nos cursos que eu dou aqui, eu falo que é mais fácil que fazer feijão na panela de pressão, fazer homeopatia. Não vai dar tempo de eu explicar aqui, mas é muito fácil. É uma tecnologia limpa que reequilibra os agroecossistemas, desintoxica, né, resíduos de agrotóxico, de adubações. E eu acho que, assim, por isso tudo, ela é uma tecnologia libertadora. Então, na decisão da Unesco, né, em relação a essa tecnologia, que é uma tecnologia social e assim é classificada, né, a homeopatia aplicada à agricultura, né, especificamente nesse recorte da UFV, ela é um método de impacto com resultado comprovado que soluciona o problema social do uso racional e ecológico da terra quanto à produção de alimentos saudáveis, respeitando a biodiversidade e dispensando o uso de agrotóxicos. Então, essa é a decisão. Estou lendo um recorte aqui até do material, né? Então, estou fazendo todo esse contexto para chegar agora, né? Então, assim, uma das principais homeopatias que a gente usa, né, indo para a sua pergunta, no campo, o Hahnemann descobriu que o que gera...
Ô, Jonas, acho que antes de você entrar então nos métodos, você tocou num ponto importante que poderia às vezes fazer um parênteses aí, que é como é Sim, que é essa pode ser. profissão de homeopata popular, né? Então, essa profissão de homeopata popular, na verdade, não é uma profissão É, oficialmente essa, reconhecida, né? Uma ocupação, né? Essa ocupação ela foi reconhecida pelo Ministério do Trabalho, né? Pelo antigo Ministério do Trabalho, dentro da classificação brasileira de ocupações em 2002. Então, em 2002 tem lá, dentre várias ocupações, ocupações são todas as profissões que não são reconhecidas ainda por leis federais, né? E então tem lá homeopata, entre parênteses, não médico. Então todo homeopata que não é médico, ou veterinário, ou farmacêutico, né? Homeopata popular, ele está dentro dessa classe, então ele está respaldado pela lei, por essa lei e pela decisão do procurador-geral que eu já citei, que falou que a homeopatia não é exclusividade médica, até porque ela expande da atuação médica, porque ela aplica em planta, em solo, em animais, né? Então não tem como ser uma exclusividade médica já partindo por esse pressuposto, né? E a homeopata popular, assim, é uma ocupação bem sutil, porque a gente é muito perseguido, né? Pouca gente conhece, sabe que a homeopatia não é exclusividade médica e que todos podem fazer homeopatia em casa, não podem vender, só pode vender farmácia homeopática, sobre respaldo da Anvisa e tudo mais, beleza, mas todo mundo pode fazer as suas homeopatias com as suas plantas do seu terreno, e isso foi reconhecido pela Unesco, né? Dentro da decisão da Unesco, ela só é tecnologia social porque ela é acessível, porque os próprios agricultores podem produzir suas próprias homeopatias, né? Mas é muito sensível essa ocupação de homeopata popular, homeopata rural, porque a homeopatia é muito perseguida ainda, né? Dentro dos meios científicos, políticos, acadêmicos, e ainda dentro da homeopatia ainda tem a perseguição dos médicos homeopatas aos homeopatas populares. E esquecem-se eles que a homeopatia médica só foi regulamentada pelo CFM, pelo Conselho Federal de Medicina, em 1980. Por 140 anos, ser médico receitar homeopatia era crime, né? Não podia. Só pode tem 40 anos. Nesses 40 anos, eles querem acabar com todo uns 180 anos de história da homeopatia popular. Não só na parte humana, como na parte agrícola, na parte dos animais, etc. Né? Enfim, eu acho importante registrar isso porque realmente é muito delicado, assim, né? Todo esse contexto da homeopatia. O Nobel de Medicina, que eu te falei agora, que está estudando homeopatia, ele está com uma comissão científica dentro da Unesco, estudando isso desde 2010. Ele, lá na Europa, ele perdeu todo o recurso para pesquisas dele. E ele foi, eu não sei se ele está ainda, mas ele foi convidado para continuar pesquisando na China, em Xangai. Os chineses pegaram ele e falaram, continua sua pesquisa aqui. Para você ver como que a indústria farmacêutica, a indústria dos agrotóxicos, a Bayer, a Monsanto, etc., todo esse contexto é muito poderoso e a homeopatia é muito sufocada, né? Então, é isso, né? Um contexto a se registrar, né? É importante, né? Porque realmente é lutar pelo direito de praticar, né, a homeopatia popular. Né? Acho que é importante deixar isso registrado. E principalmente por ser uma tecnologia social e, como a gente falou, né, muito mais que simplesmente um método terapêutico, né? E que promove a autonomia, a independência das pessoas sendo tratados aí os corpos e os ambientes enquanto um sistema interconectado, né? Então é um direito que a gente tem que lutar por ele, né? Inclusive de ter acesso à homeopatia nas formações dos cursos de saúde, de agronomia, né, e etc.,
né, e ter acesso a isso também nos sistemas de saúde pública, né, como a PNP, que até regulamentou o uso da homeopatia no SUS, mas é algo que não se tornou Sim, uma realidade na maior parte do país. Mas tivemos experiências muito interessantes em vários postos de saúde, com profissionais de saúde que entendiam de homeopatia, começaram a utilizar isso, envolver o povo, né? Então, tivemos poucas experiências muito interessantes, mas na maior parte isso nem chegou, né? sim. Mas acho que esse parênteses foi feito aí, mas você podia voltar então para falar dos exemplos aí da homeopatia na agricultura, né? Que eu te cortei para você falar um pouco da homeopatia popular. Eu queria falar agora sobre sua pergunta que você fez antes, entendeu? Que é a questão da como que funciona isso na prática um pouco, né? Apesar de eu não estar explicando como faz uma homeopatia e tudo mais, mas é um processo básico, simples de diluição e agitação sucessiva da substância a partir de uma tintura mãe, né? Então, o Hahnemann descobriu que o semelhante cura o semelhante. Então, qual que é a expansão maior dessa lei dele? É que o igual cura o igual. Ou seja, se eu tenho uma lagarta comendo uma couve, por exemplo, eu vou pegar algumas lagartas, vou botar numa solução hidroalcoólica, vou fazer uma tintura mãe, e dali eu vou produzir uma homeopatia, pelo método de diluição e agitação. E vou aplicar essa homeopatia, vou diluir essa homeopatia em água no pulverizador e vou pulverizar, né, na planta, na couve que está sendo atacada pela lagarta. Essa tecnologia, porque é uma tecnologia, ela é uma das principais formas que os agricultores usam no campo para tratar os problemas. Ou seja, essa tecnologia se chama nosódio. Nosódio é a homeopatia feita da substância que causa o problema, que causa o adoecimento. Então eu posso fazer nosódio de qualquer coisa, não tem limite. Então eu posso fazer nosódio de lagarta, de couve, eu posso fazer nosódio de qualquer problema de animal, carrapato, pulga, berne. Posso fazer nosódio de solo contaminado por agrotóxico, por adubação. Eu posso equilibrar qualquer desequilíbrio em estrutura, nutriente do solo, fazendo um nosódio do próprio solo, né? Fazendo a solução hidroalcoólica, fazendo homeopatia. Posso fazer de uma água contaminada, de uma lagoa, né? Posso fazer um nosódio. Posso fazer um nosódio de uma planta que está infestando a propriedade. Por exemplo, tem muita tiririca na propriedade, faço um nosódio da tiririca e pulverizo na propriedade. O resultado com o nosódio, ele é impressionantemente assustador de tão positivo. Estou falando assim porque é essa reação que os estudantes que fazem curso comigo têm quando fazem a primeira vez. Eles falam, mas como assim? Apliquei uma vez e resolveu um problema que tem anos que está aqui afetando. Então, assim, essa é uma forma bem prática da gente usar a homeopatia em questões locais, mas já que a gente está aplicando ali, a gente não está eliminando aquilo, a gente só está equilibrando. Porque a gente não vai eliminar a formiga, a gente não vai eliminar a lagarta, muito menos tiririca do nosso ambiente. A gente só vai equilibrar a população, que essa é uma base da agroecologia. Então, a agroecologia preza muito por isso, por ter um equilíbrio, você não elimina nada. Até o termo praga não é usado porque não é uma praga. É só uma planta espontânea, ou um inseto, ou um animal que está ali no ambiente e que está em desequilíbrio. Então, quando eu faço nosódio, eu equilibro esse animal, ele deixa de ser um problema para mim, para minha plantação ou para minha criação animal. Está cortando muito? Tá rolando, nós estamos conseguindo pegar direitinho. Às vezes dá uma outra picadinha, mas nós estamos conseguindo compreender, tá rolando demais. Agora, só você Tá, falando porque sobre isso,
o nosódio é muito interessante, né, cara? Antes esse ano aí, acho que foi logo depois do carnaval, antes da pandemia, nós participamos de uma banca, eu e o Tigu, Gustavo Soldati, lá do Tiago Novato, da UFJF. Ele fez um experimento de práticas que o pessoal do assentamento, de um assentamento de reforma agrária lá perto de Juiz de Fora, fazia para controlar formiga, né? Que é um problema, assim, vamos dizer, Sim. na agricultura, muita gente fala. E muito interessante o experimento dele, que um dos experimentos ele fez com o nosódio da própria formiga, que foi algo que os assentados lá já faziam e usavam no controle de formiga, né? E também usavam, em outros Uhum. casos, eles interpretavam a formiga em excesso como um desequilíbrio do sistema. E aí, para isso, eles também, a área muito degradada, aí escolhiam, às vezes, a mamona, por algum motivo que eu não me lembro qual, para a mamona, né, ou seja, usava a homeopatia da mamona também no controle da formiga. Mas eu sei que o Tiago testou a homeopatia no nosódio da formiga e deu um efeito, ele fez um experimento mesmo, e de fato as formigas reduziram ali bastante sua ação. Né? E outra coisa que deu certo nesse experimento, aproveitando o pessoal que tá aí, uma outra dica, é a urina de vaca. Né, mas aí já é um método mais alopático, né, porque o aroma dela, por um tempo, que parece que A espanta. gente faz a homeopatia dela. A gente faz a homeopatia da urina de vaca. É uma das grandes homeopatias usadas também. É uma forma alternativa de usar a urina de vaca. Homeopatizar ela e aplicar. Massa. Ó, então quer dizer que o nosódio é o carro-chefe da homeopatia na agricultura, você diria? Na agroecologia? Oi, calma aí que cortou, Reinaldo, não ouvi. Você diria que o nosódio é o carro-chefe da aplicação da homeopatia na agroecologia? Vamos dizer, a estratégia mais difundida, mais facilmente aplicada e tal, e a partir daí, como a gente mais pode atuar? Tá É, travando aí? não tá travando, eu não tô ouvindo. Sintético, faz só Então uma posso pergunta, falar. porque eu não tô ouvindo, não. Sinosódio é o Ah, tô carro-chefe aí ouvindo agora. da homeopatia. Assim, é, além do nosódio, né, o nosódio, só para pontuar, falando até sobre o nosódio vivo, que é o nosódio feito com um organismo vivo, ela é uma tecnologia brasileira, feita pelo Instituto Roberto Costa, aqui no Rio de Janeiro, em Petrópolis, para ser humano. E aí, lá na UFV, foi adaptado para a parte agrícola, que é fazer o nosódio da própria doença e aplicar para curar aquela doença. Né? Então, foi adaptada na parte agrícola. Agora, a homeopatia, a gente tem milhares de preparados homeopáticos. Né? Então, assim, eu não tenho nem como saber ao certo, porque a homeopatia pode ser feita de qualquer substância da natureza, vegetal, animal, mineral e doenças, né? Bactérias, vírus, fungos. Então, a gente usa muito também uma analogia, assim, muito dos usos de ervas, porque além de toda essa cura pelo semelhante, a homeopatia, quando você pega uma planta medicinal e homeopatiza ela toda a parte da fitoterapia, ela funciona pela lei do semelhante também. A gente sabe disso. Porque quando a gente pega uma planta medicinal e homeopatiza ela, a gente tem o mesmo resultado na homeopatia. Exemplo, arnica é bom para pancada, para contusão, para fratura. Então, na parte humana, a homeopatia da arnica é boa para fratura, contusão, pancada, torção. Então, a homeopatia da arnica na parte agrícola, ela é boa para quê? Para poda, para transplante, ou seja, para qualquer coisa que há corte, Paralelo. ruptura de tecidos. Então, assim, se eu vou podar galho, né, eu vou fazer uma fratura, vou fazer uma ferida ali. Então, a homeopatia da arnica vai ajudar a cicatrizar aquilo. Outro exemplo, né? Até tentei elencar exemplos mais fáceis, né? Carvão.
carvão mineral é o carvão que a gente usa para filtrar água de filtro, né? Então, na homeopatia, a gente faz a homeopatia do carvão mineral, do carvão vegetal, desculpa, do carvão mesmo, de qualquer planta queimada, de lenha, e aplica ela por quê? Para limpar as águas, limpar a água, limpar o solo. Por quê? O carvão, ele carrega essa informação de limpeza. Limpeza do corpo, limpeza da água, limpeza do solo, limpeza das plantas. Né? Por exemplo, a cavalinha. Cavalinha é uma planta que tem muita sílica. Então, ela carrega essa informação do silício. Então, quando eu faço uma homeopatia da cavalinha, ela é uma homeopatia que equilibra o silício do solo, a sílica do solo. Né? E por aí vai, eu podia dar vários exemplos. Então, assim, tudo que tem problema no solo ou na planta, eu posso também usar o elemento. Por exemplo, solo do cerrado. Solo do cerrado tem muito alumínio. Então, o que eu faço? Aplico a homeopatia do alumínio, alumina. Ou eu vou no Nordeste. No Nordeste, o solo, tem muitas áreas do Nordeste, do semiárido, que o solo é muito salino, tem muito sal. Então, eu aplico a homeopatia do sal, né, do cloreto de sódio, natro muriático, para ajudar a equilibrar esse sal no solo. Ou seja, e aí por aí vai. Tem muito do... ferro. Se tem falta de ferro, se tem muito ferro no solo, eu aplico ferro metálico. Porque a homeopatia, quando a gente aplica, ela equilibra. Se você tem falta ou se você tem excesso, ela vai botar a coisa no lugar. Ela bota no eixo. Né? Então, a homeopatia tem essa vantagem. Ela está sempre tentando equilibrar os elementos e as substâncias que estão ali na natureza. Sejam animais que estão em desequilíbrio, sejam nutrientes que estão em desequilíbrio no solo, ou na planta, ou no animal, ou na gente. Né? Uhum. Pois é, então, assim, a gente, por exemplo, na bacia do Rio Doce, né, depois de um grande rompimento da barragem, né, que deixou nossa água com altos teores de ferro, alumínio, manganês e outros metais, né? A gente está precisando de muita homeopatia de metal aqui na bacia do Rio Doce, né, cara? Exatamente. Eu acho que é uma boa solução para isso seria fazer um nosódio do solo e da água. Daí, porque a água está contaminada, o solo e as próprias plantas, né? E as pessoas, né, cara? E as pessoas, né? Tudo. A gente pode fazer o próprio nosódio, a própria homeopatia, ou a gente pode também, a gente sabe que esses resíduos aí tem muito ferro, né? E outros elementos, arsênico, não sei. Então você pode usar essas homeopatias já prontas para tentar equilibrar isso nesse local, nesses locais contaminados, né? E lutar pelos direitos, né? Porque vão fazer 5 anos e nada de reparação desse crime. Mas desculpa esse parênteses aí. Não, mas é importante. Até a minha companheira me lembrou aqui, a Maria, do trabalho até que a Nina que estudou geografia em Viçosa, enfim, ela estava tentando ajudar na época do derramamento de óleo no Nordeste. Então, também estava tentando dar as homeopatias para as pessoas que estavam na frente de recolher o óleo na praia, que era muito contaminante. Então a gente criou uma homeopatia para tentar desintoxicar as pessoas. Né? No caso, eu não sei se ela fez a homeopatia do óleo, mas a gente fez um composto com homeopatias para desintoxicar esse óleo que estava no corpo. Né? Então é importante a homeopatia nesses momentos de catástrofe. Né? Você citou do Rio Doce e lembrei aqui desse do óleo lá no Nordeste também. E a gente, assim, infelizmente,
a gente tem poucos homeopatas ainda formados e, enfim, que trabalham. Formados não, mas pessoas que tenham conhecimento da homeopatia e possam estar ali numa frente de urgência, né? Que sempre está acontecendo, né? Algum problema. Pois é. Ô, Jonas, mais uma coisa que eu queria, que assim, que eu acho que a gente poderia abordar, sim, a gente ainda tem 10 minutos. Eu vou fazer a pergunta e você avalia se dá tempo, porque acho que era bom também avisar para todo mundo que todas as lives do Nagô estão ficando registradas no YouTube, no canal do YouTube do Nagô, então vocês podem conferir todas as outras lives que rolou e essa, inclusive, depois vai ficar disponível lá, né? Mas eu queria saber, Jonas, por exemplo, um agricultor ou uma agricultora ou qualquer pessoa que queira fazer o uso da homeopatia ou aprender sobre isso, onde buscar, com quem buscar, onde procurar? Então, assim, nessa região, a gente tem só um dado, assim, que recentemente eu tive acesso a esse dado com a Fernandinha, que foi minha professora lá em Viçosa. Eu estava vendo uma live dela. Ela falou que já tem 80 mil pessoas formadas nos cursos da UFV desde a década de 90. Então, um número bem significativo. São 80 mil pessoas. Além disso, tem o trabalho da Associação Brasileira de Homeopatia Popular, que funciona no Mato Grosso. Tem uma organização em Belo Horizonte, que é o Conarrom. Tem um grupo que, aí próximo, né, de Governador Valadares, seria um grupo que está mais do lado de Manhuaçu, de Espera Feliz. Tem o Amauri, que mora em Espera Feliz. Tem o Zé Carlos, que está em Guarapari. Tem a Priscila, em Florestal, em Minas. Tem o Everaldo, que é em Guidoval, perto de Viçosa. Tem Viçosa, que tem vários homeopatas. Tem aqui algumas pessoas aqui no Rio, né? Eu tenho formado muitas pessoas que estão tocando projetos, né? Até lembrei que a gente está tocando um projeto aqui em parceria com o Ponto de Cultura Rural, de entrega de cestas para autocuidado das mulheres da agroecologia aqui do estado, né? E nessa cesta está indo algumas homeopatias, algumas ervas, né? Então é um trabalho que está acontecendo nesse exato momento, né? De trabalho de tentar levar essa homeopatia para as pessoas que estão, para as comunidades como um todo, inclusive até comunidades urbanas do Rio de Janeiro, comunidade da Maré. Eu não sei, cara, carrega. Tá Você rolando. tá cortando muito? Tá cortando Tá muito? dando certo, tá beleza. Porque eu não te ouço Pode direito, tocar. não. Fica só carregando aqui. Você tá me ouvindo? Agora tô ouvindo, fala. Vamos fazer o seguinte: vamos encerrar essa transmissão e aí a gente inicia outra, que é para você seguir falando disso aí e fazer umas considerações finais, porque falta pouco tempo e você está muito preocupado com esse negócio aí do telefone tá travando. Tá, ele vai encerrar. Tá, vamos Pode encerrar ser? então. Você está me ouvindo? Beleza, vamos E aí encerrar. a gente reinicia. E E aí a a gente gente volta. reinicia. Isso. Tá, Então, valeu. O pessoal que tá assistindo aí, 2 minutinhos, viu? Nós vamos encerrar essa transmissão e depois a gente volta pro Rafael concluir a linha de raciocínio dele e as considerações finais. Beleza? Então, até daqui a pouco. 2 minutinhos.